Olá, que Deus abençoe a todos. Hoje nós vamos gravar esse vídeo para ensinar você a como vencer as pressões do dia a dia. A gente sabe que cada problema, cada luta, cada situação que vem contra você, querendo ou não, é uma pressão que você sofre. E essa pressão justamente ela vem para jogar você para baixo, essa pressão justamente ela vem para fazer com que você desista. E uma vez você desistindo, você não vai realizar os seus sonhos, você não vai alcançar as suas metas e você não vai realizar os seus objetivos. Então, eu vou ensinar você 3 passos simples, que uma vez você colocando-os em prática, com certeza você vai vencer essas pressões da vida, vai sair delas mais forte e com certeza vitorioso. Primeira coisa que você precisa diante de uma situação difícil, diante de uma pressão, claro, é de Deus. Olha só o que o salmista Davi diz aqui no Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Em qualquer situação, seja ela favorável ou desfavorável, seja ela de dificuldade ou de facilidade, você precisa de Deus. O que seria de Davi se não fosse Deus? O que seria de Daniel naquela cova dos leões se não fosse Deus? O que seria dos grandes heróis da fé nas suas pressões, nas suas lutas, se não fosse Deus? O que seria de Moisés diante de Faraó, Moisés que se via ali pressionado por Faraó quando saiu do Egito, se não fosse Deus? Então aprenda uma coisa, sozinha você não vai chegar a lugar nenhum. Então coloque Deus nos seus planos, nas suas metas, nas suas lutas, nas suas dificuldades. Coloque Deus no seu dia a dia. Você faz isso quando você dobra o joelho e ora. Você faz isso quando você medita na palavra dele. Você faz isso quando você confia nele. Então, primeiro ponto, primeiro passo, primeira coisa que você deve fazer para vencer as pressões da vida é andar com Deus. Sozinho, repito, sozinha, você não vai chegar a lugar nenhum. Segunda coisa está aqui no livro de Salmos 124. Segunda coisa que você precisa para vencer as pressões da vida. É isso daqui, ó. Salmo 124, versículo, deixa eu ver qual versículo, 2. Diz assim: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Ou seja, a gente vê aqui claro a confiança de Davi em Deus. Mesmo sabendo que aquela luta, os inimigos eram grandes, as lutas eram difíceis, ele sabia que se não fosse Deus, ele estaria perdido diante daquelas situações. Se você quer vencer uma pressão, uma luta, uma dificuldade, a segunda coisa que você precisa é confiar em Deus. Confiar que o dia de amanhã vai ser melhor. Hoje pode estar difícil, hoje pode você não estar vendo saída, mas eu confio, eu creio que amanhã Deus vai vir com escape, que amanhã Deus vai vir com a solução. Essa confiança, ela nos motiva. Essa confiança nos mantém de pé. Essa confiança nos leva a permanecer, a prevalecer diante de toda e qualquer situação. Falando ainda de Davi, na luta que ele foi contra Golias, a gente vê ali a confiança de um menino, de um jovem rapaz em Deus, que estava ali enfrentando uma das maiores lutas de sua vida, pressionado por tudo e por todos, inclusive pelo rei. Ele foi à luta sem arma, sem armadura, sem uma espada, sem um escudo, apenas com 5 pedras e uma funda. Ele confiou em Deus, porque Golias disse para Davi: você acha que eu sou cachorro para você vir contra mim com pau e com pedra?
Davi disse para Golias: não, eu vou contra você em nome do meu Deus. E a gente sabe o fim daquela história, que Davi derrubou aquele gigante, arrancou a cabeça daquele gigante, e ali começou, sabe, os primeiros passos de Davi para subir, para alcançar o trono e se tornar o que ele se tornou. Mas ele venceu Golias, aquela grande pressão, porque ele confiou em Deus. E a terceira coisa que você precisa para você vencer as pressões da vida está aqui no livro de Isaías 40, versículo 28. E antes de falar sobre isso, você sabe que para que serve a pressão? A pressão dos problemas é para jogar você para baixo. A pressão dos problemas leva a pessoa que não sabe lidar com essa situação a andar triste, a andar cabisbaixo, a murmurar, a reclamar da vida. Ou seja, a fazer coisas que não agradam a Deus. E uma vez você não agradando a Deus, você não vai vencer esse problema. Você não vai sair vitorioso dessa luta. Porque está escrito: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, olha só esse terceiro passo que é fundamental. E o terceiro passo, a terceira coisa que você precisa para vencer as pressões é manter-se de cabeça erguida. Diz assim, no versículo 28. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É insondável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor algum. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Assim é aquele que espera no Senhor. E a pessoa que espera em Deus, ela anda de cabeça erguida. Nota que quando chove, quando vem uma tempestade, a águia não fica abaixo da tempestade. Ela passa a voar acima das nuvens, acima da tempestade. Por isso que ele diz aqui: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias. Então, a terceira coisa que você precisa para vencer as pressões da vida, para vencer as lutas da vida, é se manter de cabeça erguida, sempre acima do problema, acima da situação. Espero ter te ajudado, que Deus abençoe você e acredite, você vai vencer todas as pressões da sua vida. Quando? Primeiro, você andar com Deus. Não só, mas com Deus. Segundo, quando você confiar mais nele. Aliás, mais não, 100% nele. E terceiro, quando você aprender a andar de cabeça erguida. Deus abençoe. Tchau, tchau.